paz do Senhor, igreja. Que vamos orar pelo nome de Deus, amém. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós agradecemos por essa noite. Dedicamos e consagramos o teu Filho ante a tua santa presença, ó Deus eterno. Que o Senhor venha abençoar ele, inspira ele no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Capacita-o em nome de Jesus, para que ele possa transmitir a tua palavra. Seja com aquele que fala, seja conosco que vamos ouvir a tua palavra. E é no nome de Jesus que eu profetizo a tua bênção na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Abramos as nossas Bíblias em João 3:6. Assim diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, se fosse na língua bantu ou bundu, seria mais ou menos assim: Omosuku Asola, Omochomani, Ocholanchela, Amokuka, Okukuese Kuleatafi, Kuakomona, Omono Kaupo. Amados irmãos, se fosse em inglês, seria mais ou menos assim: Focar select the way, dedicate the soul of the get to know the music, shoot back forty, but everlasting life. Amados irmãos, esse versículo de João 3:6, conhecido por quase todos nós, amados irmãos, ele mostra o plano de Deus pela humanidade. Pelo que vemos a palavra de Deus a dizer: porque Deus amou o mundo. Amados irmãos, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus glorioso, o Deus majestoso, o Deus inefável, o Deus incomparável, o Deus inexplicável, o Deus incomparável, o Deus inigualável, o Deus todo-poderoso. Jesus, com esse versículo, ele mostra o quanto ele tem um plano, em primeiro lugar, com a humanidade. Pelo que diz a palavra: porque Deus amou o mundo. Amados irmãos, Deus tem um plano. O plano de Deus, amados irmãos, é salvar a humanidade inteira. Amados irmãos, como nós estamos a falar de sonhos e brilhar, amados irmãos, Deus também tem um sonho. E o sonho de Deus, amados irmãos, é a salvação do pecador, é a salvação das nossas escolas, é a salvação das nossas famílias, é a salvação, amados irmãos, de toda a pessoa que coloca o seu pé aqui nesta terra. E amados irmãos, Deus tem esse sonho, Deus tem esse projeto, e Ele confiou esse projeto a cada um de nós que estamos aqui. Pelo que eu creio que hoje Deus vai levantar uma geração, hoje Deus vai levantar um exército de evangelistas, um exército de missionários, hoje Deus vai levantar, hoje Deus vai quebrar as correntes que prendem o pregador de anunciar o evangelho santo, puro de Jesus. Amados irmãos, Deus tem um propósito, a salvação do mundo inteiro. Quando Deus criou os céus e a terra, como é no conhecimento de todos nós que estamos aqui, a Bíblia mostra que Deus andava com Adão, que Deus vinha, amados irmãos, todas as tardes e andava com Adão. Deus ficava perto de Adão, mas amados irmãos, como nós bem sabemos, amados irmãos, quando o homem pecou, o homem ficou distante de Deus, o homem ficou, amados irmãos, depravado, pervertido. Pelo que diz a palavra de Deus: porque todos nós pecamos e destruídos estamos da glória de Deus.
carne, distantes de Deus, porque a palavra de Deus diz, amados irmãos, que mostra que quando o homem peca, ele ficou separado da glória de Deus. E amados irmãos, a palavra de Deus mostra que todo aquele que está distante de Deus, todo aquele que está distante de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não há um lugar, não há outro lugar para ele, a não ser a perdição eterna. Amados irmãos, a palavra de Deus mostra no livro de Apocalipse 22, versículo 15, mas diz assim a palavra de Deus: todos quantos não foram achados escritos os seus nomes no livro da vida foram lançados para o lago de fogo. Então, meus irmãos, existem milhares e milhares de almas, existem almas gritando, existem almas chorando, e amados irmãos, Deus confiou essa tarefa a mim e a você e a todos nós que estamos aqui. Deus confiou a obra de evangelismo, a obra de missões a todos nós que estamos aqui, pelo que diz o pastor Gesiel Gomes, que todo coração com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Amados irmãos, todos nós que estamos aqui, independentemente da área específica em que Deus nos chamou, somos missionários. Temos a responsabilidade de tirar, amados irmãos, um pecador do inferno. Temos a responsabilidade de ir pelo que o Senhor Jesus ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Todos nós fomos chamados não para construir carro, não para construir impérios, não para construir qualquer coisa. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Nós fomos chamados para a salvação dos perdidos. Esse é o nosso chamado. E amados irmãos, mas não é o que nós temos visto nos dias de hoje. Parece que os confortos da terra entraram na igreja de Cristo, entraram nas nossas vidas. Amados irmãos, quer dizer, parece que o nosso carro, o carro que nós queremos, amados irmãos, a casa que nós queremos, o casamento que nós queremos, amados irmãos, tem sido de maior importância do que os pecadores. Amados irmãos, Deus ainda sonha com a salvação do pecador. Deus ainda sonha com a libertação do pecador. O coração de Deus chega, o coração de Deus urge pelas almas perdidas. E amados irmãos, Deus pagou um altíssimo, Jesus pagou um altíssimo preço. Ele pagou um altíssimo preço para salvar a humanidade inteira. Jesus Cristo, amados irmãos, que é considerado como o maior missionário de todos os tempos. Não existe na face da terra homem, amados irmãos, que permeou essa terra assim como Jesus. Jesus, que significa Senhor que salva, pelo que diz a palavra de Deus: eis que a virgem dará a luz a um filho. E a palavra de Deus continua a dizer no versículo 21, amados irmãos, ela terá a luz a um filho, e seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então, amados irmãos, esse é o propósito de Deus. Deus deseja salvar a humanidade. Existem pessoas ao redor do mundo que não têm a Jesus, que não têm a salvação, que nunca ouviram falar o nome de Jesus. As nossas escolas estão como estão pela falta e carência de homens que anunciam a palavra de Jesus. E essa é a nossa responsabilidade, porque a palavra de Deus mostra, amados irmãos, que eis que o ímpio, se o ímpio morrer, nós temos a responsabilidade de advertir o ímpio do seu pecado. Pois se ele morrer, quer dizer, ele vai morrer por sua culpa, mas o seu sangue Deus requererá de nós. Oswald Smith, um grande missionário, ele disse: se você está na igreja, se você diz que é um cristão, mas você não se preocupa com a obra de evangelismo e missões, mas você não se preocupa com missões, há uma grande probabilidade que você nunca tinha, que você nunca tivera nascido de novo. Então, amados irmãos, missões e evangelismo é a prioridade da igreja, é a prioridade de cada um de nós que estamos aqui.
A prioridade da igreja, amados irmãos, não é praticar esportes. Amados irmãos, e tudo que, muito bem, que isso faz bem à saúde. Mas, amados irmãos, porque a palavra de Deus diz que o exercício físico é bom até certo ponto, mas o espiritual é melhor. Amados irmãos, a prioridade da igreja não é comprar, não é realizar atividades sem o foco, sem o alvo, que ao ganhar almas para Jesus. Essa não é a missão da igreja. Essa não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja, amados irmãos, é entrar no inferno. A prioridade da igreja é entrar nas mandíbulas, nas cavernas do inferno e arrebatar as almas perdidas e povoar o céu. Conforme disse o missionário, é tempo, nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Essa é a nossa missão. A nossa missão é saquear o inferno e povoar o céu. Esse é o único trabalho que Jesus Cristo, o honorável, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, deixou para cada um de nós. E se nós não estamos a fazer esse trabalho, nós estamos a falhar. E quando Deus vê o número de prostituição, o número de alcoolismo a crescer sobre a nossa cidade, quando Deus vê a maldade a multiplicar-se, e a multiplicar-se, a multiplicar-se, amados irmãos, lágrimas correm sobre os olhos de Deus, porque Ele pagou um alto preço. O seu sangue é poder, o seu nome é poder, e através do qual nós podemos ganhar o mundo para Jesus. Esse foi o preço que Jesus Cristo pagou naquela cruz, para a salvação de todo homem. Porque a palavra de Deus mostra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados irmãos, a razão pela qual Deus amou o mundo foi a razão que impulsionou, amados irmãos, o próprio Deus a descer aqui na terra. Com isso eu quero dizer que não existe missão sem paixão pelo pecador, sem paixão pelas almas. Amados irmãos, a Bíblia, antes de dizer que Deus enviou o Filho, o seu Filho unigênito, antes diz que Deus amou o mundo. Então Deus enviou seu Filho unigênito, depois de ter amado o mundo. Essa foi a causa, foi o motivo de impulso para que Deus viesse a essa terra. Em primeiro lugar, o amor pelo pecador. Amados irmãos, e nos dias de hoje, nós temos amado a nós mesmos. Nós temos amado a nós mesmos mais do que os pecadores. Nós temos amado as nossas coisas mais do que os pecadores. Amados irmãos, nós temos sido egoístas. Temos sido uma igreja fria, parada, covarde. Amados irmãos, que não se levanta para anunciar as boas novas da salvação para os perdidos. Amados irmãos, saibamos que missão é a última chance do pecador. E se nós não fazermos missão, o pecador irá diretamente para o inferno. E, amados irmãos, o inferno é um lugar de terror, é um lugar de terror, é um lugar onde há tormento, é um lugar onde o pecador existe todo tipo de grito. Alguns gritam ai, outros gritam ui, outros gritam ah. Amados irmãos, porque o sofrimento, o enxofre, amados irmãos, o fogo, o bicho, é tanto o tormento, a urgia das almas que para lá vão. E em cada 100% de pessoas que morrem diariamente, amados irmãos, 97% vão diretamente para o inferno e apenas 3% vão para o céu. Será que essa é a vontade de Deus? Claro que não. A palavra de Deus mostra no livro de 2 Coríntios, no livro de 1 Timóteos 2,4, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a salvação da humanidade, é a salvação da tua casa, pelo que diz a palavra de Deus em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que, amados irmãos, as prostitutas que estão no grande hotel a estas horas se percam. Deus não quer que o alcoólatra que a esta hora está a beber se perca. Deus não quer que o pecador conheça o inferno. Foi por isso que Ele verteu seu sangue na cruz,
Amados irmãos, nós temos dito que Deus apenas tem procurado por adoradores, mas não só, também intercessores. Segundo Ezequiel 22, versículo 30, procurei alguém que se colocasse na brecha, mas não só, Deus também tem procurado um missionário, Deus tem procurado um evangelista, pelo que a palavra de Deus mostra. A quem enviarei? Pergunta a Deus, e hoje Deus está a perguntar: a quem enviarei? A quem enviarei para ir para as nações? A quem enviarei? A quem enviarei? Hoje, enquanto eu estava no conselho de Deus, eu ouvi a voz de Deus. Deus disse que hoje Ele vai quebrar as cadeias que prendem esse Paulo, esse Sila, de sair para anunciar o Evangelho, as cadeias que prendem esse missionário de sair da sua carteira para outra carteira e pregar o Evangelho. Mas irmãos, Deus vai quebrar as correntes e Ele vai levantar um exército de pregadores da banana. Amados irmãos, missões é a obra mais urgente a se fazer. Deus vive por missões. Pelo que diz um dos maiores missionários que passou nessa terra, diz David Livingstone. Ele disse assim: amados irmãos, Deus teve um filho e esse filho foi missionário, então eu serei missionário por toda a minha vida. Aleluia! E quem será missionário? Quem será missionário? Dê um grito de glória a Deus! Dê um grito de glória a Deus! Eu serei pai de multidões. E amados irmãos, é missões que nós, os pastores, precisamos começar a investir. Amados irmãos, tem sido triste, porque as nossas igrejas, muitos pastores, já não enviam mais missionários. E o Dr. David Young-Shu, no seu livro A Oração, a Chave do Avivamento, ele disse que Deus, aleluia, amados irmãos, ele disse que Deus não repreende uma igreja que faça obra missionária e que envia missionários. Amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta: senhor pastor, quantos missionários você tem no campo missionário? Quantos missionários você tem no campo missionário? Amados irmãos, a obra missionária dos dias de hoje ficou como algo, não sei como explicar, mas algo irrelevante, pelo que nos esquecemos. Amados irmãos, que nós só ficamos aqui nessa terra para uma coisa: a pregação do Evangelho. Enquanto nós não terminarmos a pregação do Evangelho, ninguém vai subir para o céu. E ai